Vamos falar sobre os capítulos 4, 5, 6 e 7 de 1 Samuel. E o tema desses capítulos é a arca, porque Israel estava perdendo para os filisteus e rumaram a brilhante ideia: vamos pegar a arca, porque a arca, eles não falam aqui no texto, mas a arca abriu o Jordão com Josué, a arca fez derrubar os muros de Jericó, e nós estamos perdendo, então nós precisamos de Deus nos ajudando, e se levar a arca, Deus vai nos ajudar. Então, eles queriam usar a arca como um amuleto, como um talismã, como alguma coisa milagrosa. Deus não segue essa regra. Deus não tem objeto sagrado, mesmo sendo a arca que ele mandou fazer, que Moisés fez, que Deus tinha aparecido e tanta coisa maravilhosa tinha acontecido. Mas se o povo está desalinhado com Deus, se os próprios sacerdotes eram pecadores e Deus já tinha falado contra eles, você acha que a arca ia resolver? E interessante que quando a arca chegou no arraial, todos os judeus ficaram alegres, todos os israelenses ficaram alegres, e os filisteus falaram assim: ai de nós! E parece que sempre os inimigos de Israel têm mais fé no Deus de Israel do que Israel. Porque eles falam assim: esses são os deuses que fizeram aquelas pragas no Egito, e lembra de coisas de centenas de anos antes. Os filisteus sabiam, assim como Raabe sabia, Jericó todo sabia naquela época, os filisteus também sabiam. Ai de nós! Vamos ter que ser valentes contra esses deuses tremendos. Mas não adiantou nada para Israel. Os 2 filhos de Eli foram mortos, a arca foi tomada, milhares de pessoas de Israel foram mortas, foi um desastre, um desastre. E a nora de Eli deu parto e chamou o filho de Icabô, que significa a glória se foi. Foi traumático. A coisa mais preciosa que fazia Israel ser diferente dos outros povos é a arca do testemunho, onde tinha as tábuas da lei. E Deus permitiu que o inimigo pegasse. E nunca mais a arca voltou para Siló. O tabernáculo ficou em Siló. Deus tinha falado que ia escolher um lugar em Israel. Siló ficava na tribo de Efraim. E nunca mais a arca voltou para lá. Você pode depois conferir em Salmo 78, do versículo 52 a 61, onde o salmista fala sobre essa saída de Siló e que Deus nunca mais quis que a arca voltasse para lá. Deus rejeitou Efraim e escolheu Judá. E depois tem Jeremias 7, versículo 12 a 14, e Jeremias 26, 6 a 9, que Jeremias também fala sobre isso. Então é muito importante a gente pegar versículos mais na frente na Bíblia que interpretam isso. Inclusive os Salmos nos ajudam muito a interpretar coisas que estão apenas contadas aqui nos outros livros. Mas Deus não defendeu Israel, deixou Israel ser derrotado. Mas ele se defendeu, porque puseram a arca dele no templo do Deus deles, que é um Deus peixe, chamado Dagon, e de noite Dagon, puf, caiu. Levantaram ele no outro dia, puf, no outro dia, quebrado as mãos e os pés, sei lá, alguma coisa assim. Quer dizer, aí os filisteus sentiram: essa arca tem alguma coisa. Ele não podia proteger Israel, mas defender o nome dele que estava associado à arca, sim. E aí trouxe praga, peste sobre as cidades. E aí levava de uma cidade para outra, a peste chegava na outra cidade. E levava para outra cidade, a peste chegava na outra cidade. Aí, na última cidade, ele falou assim: ai, Deus me livre, não queremos isso de jeito nenhum, não traga essa arca para não, vocês estão querendo trazer a peste para nós? E aí os sábios e os mágicos deles lá, o pessoal, o sacerdote dele, falou assim: olha, vamos ver se é por acaso ou se é Deus mesmo que está fazendo isso. Pega 2 vacas que nunca puxaram o carro, põe eles para puxar um carro, olha, isso já é loucura, e que estão amamentando, tem o bezerro lá berrando. Gente, vaca não larga bezerro não. Eu conheço, já trabalhei em Goiás com vacas, vaca não vai largar bezerro não. Pois essas vacas foram berrando, reclamando, mas foram embora para a terra de Israel levar a arca de volta. Então Deus provou para os filisteus que a arca era dele e que ele era mais forte. E aí quando chegou em Israel, ficaram muito alegres, mas também tiveram a falta de reverência, olharam dentro da arca. E Deus matou um monte de israelenses também.
Aí eles faziam, ai de nós, não queremos ficar com essa arca aqui não. E mandaram para outra cidade. E a outra cidade não falou, ai de nós. A outra cidade foi, buscou, colocou na casa de uma família que ficava em cima de um outeiro, Abinadab, e ficou em cima do outeiro, nessa casa. Não teve praga, não teve nenhum problema. Colocaram o filho dele para guardar e ficou anos e anos e anos, muitos anos lá. Aqui fala que ficou 20 anos, mas depois desses 20 anos ainda ficou mais anos, parece. Então a arca não voltou para Siló. Mas tem um detalhe nesses 4 capítulos também, que Deus começou a dar vitória para Israel contra os filisteus, não por causa da arca, mas por causa de uma outra coisa mais importante nesse caso, para esse propósito, é a pessoa de Samuel. Samuel clamou a Deus, Samuel conclamou o povo para arrependimento. Em hebraico chama techuvá, é para arrepender, não é só para pedir misericórdia, pedir socorro, nos livra desse mal. Não, nós podemos até ler aqui no capítulo 7 e no versículo 3. Aqui é muito interessante você notar. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo, se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Versículo 4. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os baalins e as astarotes e serviram só ao Senhor. Versículo 5. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. E o versículo 6. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. É o único lugar na Bíblia que fala sobre isso. Era uma expressão de contrição, de arrependimento. Pegaram água e jogaram no chão. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. Então veja bem, talismã não resolve, arca não resolve. Deus defende seu próprio nome, trouxe a arca de volta, mas a arca como amuleto para ajudar a gente, proteger a gente, não. Mas um homem que é temente a Deus, que ouve a voz de Deus e convoca o povo para jogar fora os deuses estranhos e para clamar a Deus e o povo voltar totalmente ao Senhor e o coração voltado a Deus, Deus começou a dar vitória para os filhos de Israel e fizeram confissão, jejum, confissão, arrependimento, voltar ao Senhor de todo o coração, preparar o coração, tudo isso são coisas assim essenciais para que nós tenhamos de novo a presença de Deus conosco. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é o seguinte: por que receber o Espírito Santo, ser ungido por Deus e ter experiências tremendas com Deus não garantem que seremos bem-sucedidos ou até mesmo salvos? É possível você receber o Espírito Santo, nós vamos notar isso no próximo vídeo, receber o Espírito Santo, ser ungido por Deus, ter experiências maravilhosas com Deus e não ser bem-sucedido e talvez nem mesmo salvo.